Boa noite a todos os irmãos. Um prazer estar aqui reunido novamente com os irmãos, né, para trazermos ou falarmos um pouco da palavra de Deus. Nesta noite quero falar um pouco sobre a verdade para o nosso tempo. E gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho ou na segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Né? Versículo importante para a nossa reflexão. Né? Então, essa era a preocupação do apóstolo Pedro para com as pessoas daquela época, para com a igreja naquela época. Né? Embora as pessoas já conheciam, mas Pedro sempre via a necessidade ou que as pessoas estivessem sempre lembrados ou confirmados na verdade presente, né? E hoje nós temos também uma verdade presente para o nosso tempo, né? E essa verdade presente, ela se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Eu convido os irmãos a abrir também suas Bíblias, até o versículo 12. Na minha tradução diz o seguinte: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-se esse outro, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da ira ou da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, interessante passagem, né, irmão? Então, nós vemos aqui falando das três mensagens angélicas. Essas três mensagens angélicas seria de 1844, ou melhor dizendo, desde 1798 e 1844, né, que começaram a ser proclamadas essas mensagens, e ainda hoje deve ser proclamada. Então, são verdades presentes para o nosso tempo, né? Ou seja, em todas as épocas sempre teve uma verdade presente, né? Na época de Adão havia uma verdade presente, na época de Noé houve uma verdade presente em relação ao dilúvio, né? Na época de Adão, em relação à queda, em relação ao plano da redenção, na época de Noé, em relação à corrupção que havia no mundo, né? E o plano de Deus para salvar aqueles que se arrependessem, e assim em relação ao povo de Israel também, quando eles foram chamados por Deus para representar o verdadeiro Deus aqui na terra, né? Na época de Jesus, quando ele também chamou os discípulos, né? E assim sucessivamente, né? Então, em todas as épocas, sempre teve uma verdade especial de acordo com a época, né? Adaptada àquela época, né? E assim sucessivamente, mais verdade, conforme o tempo vai passando ou ia passando, mais verdades foram acrescentadas, né? E outras gerações não alcançaram, né? Ou seja, a luz de Deus ela é progressiva, né? Como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, como diz o Provérbios. E essas mensagens angélicas, por exemplo, a primeira mensagem angélica começou a ser pregada, nós sabemos, desde 1798, né, em diversos países da cristandade e também na América. Essa mensagem é a mensagem do juízo, né? E essa mensagem pregada, o João viu pregada por um anjo, né? E nós sabemos que os anjos, embora esses anjos são literais, mas eles é representado por quem? É representado pelo povo ou simbolizado pelo povo que prega essa mensagem, né? Por quê? Porque a obra de pregar o evangelho não foi confiada aos anjos, é responsabilidade dos homens.
Então, e não vou entrar aqui em detalhe, mas nós sabemos também que essas mensagens estão relacionadas com a parábola das 10 virgens, né? Inclusive está escrito que quando as pessoas começaram a pregar essa mensagem desde 1798, correspondeu à saída das virgens, né? Nós vamos ver aqui o conteúdo dessas mensagens, aqui versículo por versículo, explicando versículo por versículo, cada palavra, que é muito interessante para nós, né? Aqui o primeiro anjo tinha o evangelho eterno, voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Ou seja, a palavra evangelho quer dizer boas novas. O evangelho tem sido pregado em todos os séculos, né? Mas essa mensagem, que se refere à mensagem do juízo, seria pregado somente quando chegasse o tempo devido, né? E em 1798 foi o tempo devido, né? No qual o livro de Daniel foi aberto, as profecias do livro de Daniel foi aberto, referente a essas mensagens. Muitos desde essa época, desde 1798, têm pregado essas mensagens em diversos lugares do mundo, né? Como eu mencionei, em vários países da Europa e também na América. Temei a Deus e dá-lhe glória. Ou seja, a palavra temer a Deus não quer dizer temer, ter medo de Deus, né? Mas envolve o que? Envolve amor a Deus, reverência e principalmente obediência, né? Porque muitos têm medo, inclusive o diabo, tem medo e treme de Deus, mas não lhe obedece, né? Temer a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Falando ainda em temer a Deus, Salomão diz o seguinte: o fim de tudo é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo a toda obra e até que está escondida, quer seja boa, quer seja mal. Então esse é o verdadeiro temer a Deus, a obediência aos mandamentos de Deus. Por quê? Porque Deus irá trazer juízo, dá-lhe glória. Nós sabemos que a pessoa que obedece a Deus já está glorificando a Ele, né? Nós podemos glorificar a Deus em tudo, né? Na nossa vida, né? Não somente através do nosso louvor, nossas palavras, mas em vários aspectos da nossa vida. No nosso comer, por exemplo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Glorificar, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, qual é o templo de Deus, né? Dessa forma nós podemos estar glorificando a Deus. E também está certo, com as nossas palavras, com os nossos cânticos, né? Pois o salmista Davi diz o seguinte, que aos santos convém o verdadeiro louvor. Ou seja, se nós tivermos na nossa vida, estiver glorificando a Deus, teremos mais prazer ainda em louvar através das palavras, através dos cânticos, e aí se tornará algo real, né? Ou seja, não vai ser algo simplesmente por palavras, né? Mas algo sim, que vai demonstrar aquilo que já estamos vivendo na nossa experiência. Então, pois é chegada a hora do seu juízo, né? Então a hora do 1798, o que acontece? As profecias de Daniel referente ao juízo foi aberta e muitos têm proclamado essa mensagem. Muitas pessoas começaram a pregar essa mensagem, inclusive o apóstolo Paulo diz o seguinte também: Deus tem determinado, marcado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que escolheu, né? O apóstolo Pedro também diz o seguinte: porquanto é chegado o tempo em que o juízo comece pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho, né? O apóstolo Pedro ele fala isso na sua carta, né? Em 1 Pedro 4,17. Né? Quem quiser conferir, é uma passagem muito interessante também. Né? Ele diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Nós sabemos que, embora as pessoas pregaram a mensagem do juízo, né? Muitas pessoas naquela época achavam que esse juízo seria Jesus voltando em glória, né? E dando a recompensa a cada um. Mas depois do grande desapontamento de 1844, aí as pessoas entenderam o que realmente é esse juízo, né? Aí eles entenderam que Jesus estava passando do lugar santo para o santíssimo. E no lugar santíssimo, o que Jesus iria fazer? Ou seja, além de sacerdote, além de advogado, Jesus seria o nosso juízo. Ele começaria uma obra de apagamento dos pecados pela casa de Deus, ou seja, pela igreja, começando pelos mortos, desde o justo Abel, né? Então, de lá para cá, Jesus, até o tempo do fim da graça, Jesus tem apagado os pecados através dos livros, no qual contém o nome e as obras das pessoas. Então, Jesus, como juízo, tem apagado os pecados daqueles que verdadeiramente têm se arrependido, né?
Então é uma obra muito solene. Continuando, diz o seguinte: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas, né? Então nós vemos que Jesus, ele diz o seguinte: Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Ou seja, falando da obediência, agora há pouco nós falamos sobre a obediência e o temor a Deus, né? O verdadeiro temor a Deus. Ou seja, essas pessoas que temem a Deus, que obedecem a Deus, são essas pessoas que adoram em espírito e em verdade, né? E essa adoração é que agrada a Deus. Adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, porque nenhuma adoração, nenhum culto será agradável a Deus se não há obediência. E essa obediência envolve o quê? Envolve a todos os mandamentos de Deus, né? Como Salomão diz em Eclesiastes: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo a toda obra, e até as que estão escondidas, quer seja boa, quer seja mal. Então teme a Deus e guarda os seus mandamentos, né? Então, ou seja, essa é a verdadeira adoração a Deus, né? E falando sobre os mandamentos, nós sabemos que o sábado, isso inclui o sábado, né? Porque o sábado é um dia que aponta a Deus como Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas. É um dia que tem um sinal. E nesse sinal mostra 3 características: o nome de Deus, o seu cargo, o Criador, e o lugar do seu domínio, o céu e a terra e o mar, né? Então esse é o sinal, que também é sinônimo de selo ou marca, né? Iremos falar daqui a pouco sobre o sinal da besta, que é o oposto disso. Continuando, diz o seguinte, a segunda voz, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui vem falando que outro anjo, segundo, ele veio com a mensagem: caiu Babilônia. Ou seja, a palavra Babilônia vem de quê? Vem de Babel. Babel quer dizer confusão. Lá em Gênesis, no contexto de Gênesis, na Torre de Babel, foi quando Deus confundiu as línguas. Então surgiu essa palavra Babilônia, que quer dizer Babel, ou seja, porque Deus confundiu as línguas. Mas nesse contexto aqui, está relacionado à confusão religiosas e doutrinas falsas, falsa adoração a Deus. Caiu Babilônia, tem dado a beber a todas as nações do vinho da prostituição. Que Babilônia é essa? Então nós sabemos que a Igreja Católica, na profecia, a Igreja Católica, a Babilônia se refere a elas, primeiramente a ela. Só que a Ellen White, ela comenta no livro Grande Conflito que Babilônia já está caída há séculos. Portanto, não se refere à Igreja Católica, mas se refere às outras igrejas que têm imitado a mãe, que tem imitado a Igreja Católica, através das suas práticas, através das suas doutrinas, em sacrificar a verdade. No verão de 1844, quando as igrejas, naquela época, rejeitou a mensagem do juízo e a mensagem do clamor da meia-noite, no qual anunciaria a data correta, que seria dia 22 de outubro de 1844, que Jesus iria nessa época como juízo. Ou seja, quando foi descoberta essa data correta, a maioria das igrejas rejeitaram. Então veio a segunda mensagem. Então as pessoas, os fiéis, houve um grupo separado, e esse grupo separado de fiéis começou a pregar pela primeira vez essa mensagem: caiu Babilônia. Então Babilônia se referiu também a essas igrejas protestantes. E de lá para cá, o que acontece? As igrejas têm caído mais e mais em sacrificar a verdade, né? E as doutrinas corretas. Só que essa caída, ela não foi completa. A Ellen White, ela fala que essa caída se completará no final dos tempos, ou seja, no decreto dominical, quando a lei de Deus for finalmente validada por legislação nos Estados Unidos, né? Aí o que acontece? Virá a mensagem com a queda de Babilônia. Então Babilônia vai cair completamente. Dada a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Este vinho são doutrinas falsas. A Ellen White, ela comenta que são doutrinas falsas, né? Por exemplo, tem uma passagem, se os irmãos quiserem conferir, Isaías capítulo 29, verso 9, fala assim de umas pessoas que estavam embriagadas, mas não de vinhos, né? Ou seja, mas de outras coisas. Então, nesse contexto, são as doutrinas falsas, né? E quais são essas doutrinas falsas? A igreja, a mãe, está escrito, tem a mãe e tem as filhas. A mãe é a igreja católica e as filhas, as igrejas caídas, que seguem o exemplo, né? Por exemplo, tem
doutrinas falsas da Igreja Católica, tormento eterno, batismo de criança, a guarda do domingo, a imortalidade da alma e etc. Né? Então, o que acontece? As igrejas protestantes, que elas, na verdade, elas, em vez de continuar aceitando a verdade, protestando contra a mãe, protestando contra a Igreja Católica, ela abandonou certas verdades e continuou com erros da Igreja Mãe, tais como a imortalidade da alma, a guarda do domingo, né? E etc. E assim por diante. E diz mais, continuando, então aqui nós vemos que o vinho, né, comentamos que o vinho são as doutrinas falsas, e então tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Agora vamos falar um pouco sobre a terceira voz no versículo 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também o tal, esse beberá do vinho da cólera de Deus. Então, comentando isso aqui sobre o terceiro anjo, né? Eloá diz o seguinte: terrível é a sua obra. Ela teve uma visão na qual diz o seguinte na visão: terrível é a sua obra, tremenda é a sua mensagem, né? A mensagem do terceiro anjo é uma mensagem de vida ou morte, né? E, embora eu comentei que os anjos, eles são literais, mas eles são representados por um povo, né? O povo que o representa eles são simbólicos. Por exemplo, nós vemos depois de 1844, teve as pessoas fiéis, os fiéis que além da luz do santuário, da lei de Deus, que faz parte, ou seja, são verdades que faz parte da mensagem do terceiro anjo, ou seja, o sábado, a lei de Deus, a reforma de saúde, né? Então, se a igreja adventista, e nessa época começou a igreja adventista, né, com a guarda do sábado, com a lei de Deus, né, ela deveria prosseguir ensinando essas verdades, que são parte da mensagem do terceiro anjo, né? Inclusive, a Ellen White diz o seguinte, que quando os adventistas forem chamados, o anjo diz o seguinte: serão trazidos, encerrado o combate com a besta, né? Eles deveriam combater a besta, né? É uma mensagem que iria combater os ensinos da besta e da Igreja Católica. E diz o seguinte: se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura ou cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santo anjo na presença do Cordeiro. Então nós sabemos, falando, só relembrando, né, que a Igreja Adventista representou o terceiro anjo no início, enquanto ela foi fiel. Infelizmente, nós sabemos que ela foi infiel à mensagem. Está escrito que ela deixou arrastar ao pó a mensagem, não continuou prosseguindo. Veio outras verdades para ela, ela rejeitou, tipo a reforma de saúde, o vestuário, né? A questão da guerra, né? Em 1914 também agiram como combatentes na política, a questão do casamento, etc. Né? Inclusive, depois da Adventista, veio os 2% também, que também foi infiel à mensagem. Né? E aí o que acontece? E hoje tem um povo, né, que é representado pelo terceiro anjo. Hoje existe um povo, né, na qual preserva essas mensagens do terceiro anjo. Né? A Eluátia diz que serão trazidos encerrado o combate com a besta. Né? Então é uma mensagem de vida ou morte. Né? Então, se alguém adorar a besta, né? Ou seja, aqui tem uma ameaça, diz que é a ameaça mais terrível feita aos mortais. A Eluátia comenta um grande conflito. Né? É uma mensagem de vida ou morte para aqueles que adoram a besta. Né? Para aqueles que adoram a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte e sobre a mão. Nós sabemos pela profecia que a besta é símbolo de poder, é símbolo de rei, poder ou autoridade, né? A besta, nesse contexto é que a besta se refere ao papado, né? O que acontece? O sinal ou marca da besta, para nós sabermos qual que é o sinal da besta, nós temos que saber qual que é o sinal de Deus. Ou seja, Deus exige a adoração, tem um sinal. Nós vemos que o sinal de Deus é o quê? É o sábado, né? Diz que a marca, o sinal, o selo tem que ter 3 características: o nome, o cargo e o lugar da sua legislação. Nós vemos que de Deus o cargo dele é Criador, o nome é o Senhor Deus, o Senhor Jeová, e o lugar do domínio é o que o céu e a terra e o mar e a sonda das águas. Então, como nós descobrimos qual que é o sinal de Deus, o sinal da besta é o oposto. Nós sabemos que é a guarda do domingo. Né? Só que está escrito que até agora ninguém recebeu o sinal da besta, a Eduardo fala. Nós sabemos que o domingo é tipo assim, é o sinal, né?
Só que ainda ninguém recebeu, por quê? Porque não é algo obrigatório, né? Nós vivemos ainda numa época de liberdade religiosa, né? E na qual as pessoas até hoje podem adorar a Deus de acordo com os ditames da sua consciência. Então, até agora, ninguém recebeu o sinal da besta. E muitas pessoas estão adorando ou estão nesses lugares ignorantemente. E Deus vê que Deus tem fiéis, pessoas sinceras em todos esses lugares, né? Tanto na igreja mãe como nas filhas. Mas chegará um tempo que vai sair o decreto, né? Um decreto pela segunda besta, a Bíblia fala da segunda besta, que é os Estados Unidos. E esse decreto vai obrigar o quê? Vai obrigar as pessoas, sob pena de morte, e também na qual tirará os seus direitos, né? Como cidadão, não poderá comprar, nem vender, nem fazer nada, né? Se não tiver esse sinal, ou seja, não guardar o domingo, né? Quando fala na besta, quando fala na peça, é um símbolo da inteligência, da memória, né? Da razão. Na mão é símbolo do trabalho, da honra, etc. Aqui fala da imagem da besta. A imagem da besta é o seguinte: o que o papado fez, a primeira besta fez, essa segunda besta irá fazer. O que a primeira besta fez? Ela perseguiu, ela matou, né? E, ou seja, se refere à intolerância religiosa. Então, essa segunda besta também, ela imitará o que a primeira besta fez. Fará uma intolerância religiosa e a perseguição. Só que o que acontece? Então, nessa época, vai vir a mensagem com todo o poder, né? O povo de Deus, aqueles que foram fiéis, as virgens prudentes, né? Cujo nome foram aprovados no juízo celestial, irão receber a chuva serôdia, aí pregará a mensagem com poder, né? As pessoas em todas as corporações religiosas, elas irão ver claramente a verdade e o erro, né? O que é a verdade e o que é a mentira, e todos vão tomar a decisão, né? E muitas pessoas vão se tornar posição ao lado dos fiéis de Deus. Embora nós sabemos que uma maioria, eles irão preferir continuar no erro e no engano, né? Irão receber o sinal da besta, né? Mas aqui existe a ameaça mais terrível, né? Que já foi dirigida aos mortais. E o que acontece mais? Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Sem mistura do quê? Sem mistura de misericórdia. Em todo o século, desde o começo do mundo, às vezes, através de nações, através de indivíduos, Deus tem enviado manifestado a sua ira, só que é uma ira como? Misturada com misericórdia. Né? A misericórdia também tem intervido, né? Ou seja, às vezes Deus castigou a nação, mas quando a nação se arrependia, o que acontece? A misericórdia intervia, né? Só que nessa época não haverá mistura de misericórdia, é só a ira, né? E essa ira será o quê? Será ser consumado nas 7 últimas pragas, né? Que está lá em Apocalipse, capítulo 16, né? Será algo terrível, muito terrível, né? Então hoje é o tempo, né, de preparação, né? Hoje é o tempo de nos prepararmos e pregar essas mensagens às pessoas, né? O que acontece? Ter fogo, enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Então isso vai se consumar nas 7 últimas pragas, né? Para adiantar, no versículo 12 diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? Ou seja, Deus sempre teve os fiéis em todas as épocas, né? De 1844 para cá, nós vemos também que Deus sempre teve o remanescente, apesar das apostasias, do abandono da verdade. E no fim também, o que acontece? Hoje, inclusive na época do fim, Deus vai ter o remanescente, aqueles que mantêm as verdades de Deus, e no tempo do fim vai pregar com poder do Espírito Santo, e nessa época muitos milagres, curas, maravilhas serão operados, né? Assim como aconteceu na época dos apóstolos, ou mais ainda, e está escrito que milhares se converterão no dia, né? Milhares se converterão no dia. Então, maravilhosa promessa, né? Mas nós sabemos que o povo de Deus ele vai vencer, né? E logo, logo, quando essa mensagem for pregada em todo o globo, em todos os cantos da terra, então se completará o número dos 144 mil. Os 144 mil. E aí nós sabemos que quando for pregado, aí acontecerá o tempo de angústia de Jacó. É nesse tempo de angústia que Jesus deixa de interceder pela humanidade. Ou seja, ele ergue as suas mãos, né? Está escrito que ele ergue as suas mãos
e brada assim, está consumado, né? Quem é justo, faça justiça ainda, quem está sujo, sujo ainda, quem é santo, santifique ainda, né? E assim vai, está lá escrito em Apocalipse 22, né? Então Jesus deixa de interceder, aí o que acontece? Aí as pragas começam a cair, mas o povo de Deus será preservado, né? Os fiéis, aqueles que venceram a besta será preservado, somente serão afetados aqueles que adorou a besta, né? Aqueles que fizeram a decisão ao lado do mal. Mas a promessa do povo de Deus, apesar da perseguição, apesar da angústia que eles irão passar, está escrito que o seu pão e a sua água serão certos, né? As fortalezas das rochas serão o seu refúgio, né? Está lá em Isaías, né? Que Deus nos abençoe, que possamos, né, nos apegar firmemente ao nosso Salvador, né? E ter a certeza de que Ele está conosco, e se assim nós estivermos com Ele, né? E não abandonarmos Ele, porque assim Ele não nos abandonará. Possamos ser fiéis até o fim. Esse é o meu sincero desejo e oração. Amém.